Abra a sua Bíblia em Gênesis 18. Veja bem, se você não tem uma Bíblia, procure um crente próximo a você, que é costume dos crentes usarem Bíblias. Amém? Amém? Então, se você está sem Bíblia, vê qual que é o crente mais próximo a você e lê com ele. Aleluia! Gente, escuta aqui, nós vamos ler, se você está sem Bíblia é um problema grande, porque nós vamos usar bastante as Escrituras. Nós vamos ler 3 textos de forma dinâmica, 3 textos um tanto compridos. Eu vou ler e ler. Preste atenção nas 3 leituras, ok? Porque eu quero extrair daqui princípios. Gênesis capítulo 18, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. O pastor não poderia ter achado mesmo. Versículo 1 de Gênesis 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho graça em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como dissestes. Versículo 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, deu-o ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Verso 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a e Sara tua mulher dará à luz a Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já e avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de e velho também o meu senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Ok? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 2. Cadê o Bruno? Tá bom o som? Josué capítulo 2. Verso 1 em diante. Quem encontrou, diga sim. Disse Tim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair aos homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. A mulher, porém, havia tomado e os escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia posto em ordem. 7.
Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. 9. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Verso 11. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos e embaixo na... Escuta, era uma prostituta crente. Continuamos a leitura. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e mãe, como meus irmãos e irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. 14. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ok? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Quantos estão acompanhando a leitura? Parecendo uma narração de futebol, mas é o bendito do maledicto do tempo. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Quem achou, diga sim. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Verso 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com tanta abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Versículo 14. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a abraçarás um. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Versículo 17. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? Gente, eu vou gastar 10 minutos para explicar uma coisa que, para variar, eu levaria um dia inteiro, mas eu quero pontuar uma leitura do processo que temos passado ao longo dos anos como igreja do Senhor, e tentar com vocês compreender onde estamos hoje e qual tem sido o chamado de Deus para nós e qual deve ser nossa resposta. Lemos 3 textos de forma didática. Eu quero aplicar esses 3 textos como parábola. Eu quero olhar princípios espirituais desses fatos históricos. Para isso eu pedi que vocês prestassem atenção e algumas palavras eu parei para que vocês lessem. A minha pergunta é, e por favor sejam rápidos na resposta: quais coisas em comum existem nesses 3 textos que lemos? Vamos lá. 3,
Que mais? Calma, um de cada vez. O que, pastora? 3 velhas. Raabe era velha? Não, mas tem 2 velhas. 3 promessas o pastor falou. Pastora, 3 filhos? Pensa bem. Presta atenção no mistério, irmão. Vigia, vaso. Vamos lá. O que mais podemos ver nesse texto? 1 ano. Nos 3 textos? Mas em 2. O que mais? Bom, agora é a coisa que eu quero que vocês digam. Essas coisas que nós vimos vão nos servir de princípios para entendermos coisas espirituais. Elas estão claras. Tem uma coisa implícita em ambos os textos. Qual é? Promessa o pastor já falou, não é? Alguém falou alguma coisa que eu... Geração de filho. Duas mulheres, tal. Tá, não é isso. Meu Jesus, irmão, obrigado. Como você se chama? Hã? André? Ah, veja que esse profeta, André. Obrigado, você ganhou tempo comigo. Você me deu em 5 minutos, André. Como a mensagem é minha, André, eu vou usar outra palavra para a mesma coisa. O texto, isso é brincadeira, tá? O texto está relatando 3 ocasiões onde mulheres ou pessoas hospedaram alguém. Ok? A pergunta é: quem essas mulheres hospedaram? Sara hospedou quem? Os anjos? A Bíblia diz que é os anjos? A Bíblia diz: apareceu o Senhor. Não diz que era anjo. Diz que o Senhor apareceu a Abraão. Sim ou não? E curiosamente, quando ele levanta e olha, são 3 homens. Que legal, né? Ninguém conseguiu explicar isso muito bem até hoje. Não vai ser a gente que vai tentar. Apareceu o Senhor, mas eram 3. Entende? Entenderam ou não? Ele fala com o Senhor. Quem é o Senhor dos 3? Eu não sei. Mas, ok. Raabe hospedou quem? Os espias foram... Isso, obrigado, pastor. Os espias foram enviados. Se transicionarmos esse termo para o Novo Testamento, que palavra se encaixa perfeitamente a missão que foi dada aos 2 espias? Eles eram apóstolos. O que é um apóstolo? Basicamente, alguém que é enviado. Sim ou não? Entenda que eu estou extraindo um fato histórico, pegando um princípio espiritual. Então temos uma ocasião em que uma mulher recebe o próprio Senhor em sua casa. Temos uma ocasião em que uma mulher recebe apóstolos enviados de Deus em sua própria casa. E por último, temos uma mulher que recebe um profeta. Se você quiser anotar, anote Efésios capítulo 2, versículo 20, se é que você tem uma caneta ou um tablet aí. Por quê? Eu não vou ler agora porque o tempo não me ajuda. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, falando sobre eu e você, por favor, preste atenção, que é bem simples de entender o que eu quero comunicar, porém um pouco profundo. Diz que nós, a igreja, somos edificados sobre o fundamento depois termina com de apóstolos e
profetas, tendo Cristo Jesus como a pedra principal. Então, o que você tem na realidade da igreja? O Senhor, apóstolos e profetas. É assim que ele constrói essa comunidade que está se tornando sua noiva, sua esposa. Compreendem o que eu estou dizendo? Os textos falam do Senhor, de apóstolos e de profetas. Agora me digam uma coisa: o que Sara era? É isso, então vamos devagar. Aos anciãos que estão aqui, deixa eu dar uma justificativa. Eu vou usar a palavra velha, que é uma palavra desrespeitosa. Eu não vou usar ancião, que seria uma palavra correta, porque o que eu quero enfatizar é que ela era uma velha. Entende isso? Uma velha. E você vai entender o que significa isso. O que mais ela era que vocês falaram? E tem mais uma coisa que ela era, que o texto deixa clara. Não. Também, sim. Mas não é isso que eu quero. Ela era uma velha, estéril e incrédula. Sim ou não? O Senhor deu uma palavra, ela riu. Você sabe o que significa Isaac? Riso. Porque tipo uma sátira com a cara dela. Você vai olhar para ele a vida inteira e vai lembrar que você foi incrédula. Tipo, ri agora, como ela está dizendo aqui. Então vamos lá. Ela era uma... Ok. Raabe era o quê? Raabe era uma... O que mais ela era? Obrigado, irmãos. Então, o que está acontecendo com esses irmãos, Jesus? Ela era uma prostituta e uma baita de uma... Quê? O quê? Não entendi. O que eles estão falando? Uma baita de uma... Crente? Também. Ué, ela não diz assim: bem sei que o Senhor é Deus em cima dos céus, aleluia, e embaixo da terra, e Ele vos entregará a terra. Sim ou não? Querido, você tem alguma dificuldade em pensar que existem prostitutas crentes? Porque a sua Bíblia diz que o capeta, Satanás, tinhoso, beiçudo, pé rachado, é crente. E ele não só é crente, ele crê e treme. Então, temos uma prostituta crente e ela é mais uma coisa. Alguém falou aqui, que era a que eu queria. Acontece no texto e ela faz isso muito bem, porque toda meretriz... Não, ó, já vimos isso. O que ela era? Não é bem... É isso, mas a gente está olhando a coisa negativa, tá? Tem as coisas boas, pode pensar assim. Ela faz um negócio ali bem que só, irmão. Mas há outra palavra para isso. Aquela mais básica, de João 8,44, que tem por pai. Ela era uma mentirosa. Ela consegue enganar a guarda de Jericó. Ela mente e mente com classe, cara. Sim ou não? Ok. E a sunamita? Primeira coisa que ela era. Fala para mim. O que mais que ela era? Estéril. E tem uma coisa que segue o mesmo princípio de Sara, incrédula, de Raabe, mentirosa, e a sunamita está implícito no texto. Esse vai ter que pensar. Se alguém acertar, irmão, aí eu vou dar um house para você no final da reunião. Vai lá, rapidinho. Meu Jesus, que hora que eu peguei, pastor? Você viu que hora que era?
Aleluia, aleluia. Irmãos, alguém aqui mora a mais de 1.500 quilômetros daqui? Não, né? Porque eu moro e eu não estou com pressa, tá bom? Eu queria gastar um tempo com vocês hoje, falando da palavra do Senhor. Amanhã eu vou embora, vai demorar um tempinho para eu vê-los, uns 30 dias, mas é tempo. Não, eu vou ser rápido aqui. Vamos lá, não sabem? Não vamos ver a parte boa, André, nós estamos malhando elas. Tem parte boa, nós queremos malhar elas só agora. É mais do que incrédula. Mais do que isso, irmã. É que você... É também um pouco mais do que isso. Sabe o que ela foi? Vou falar para ganhar termos. Soberba. Não concordo. Não concorda? Então deixa eu te falar por quê. Simples assim, houve em Israel um profeta. Um cara que ele dizia assim, agora não vai chover. Aí não chovia. Aí dizia, agora chove. Aí chovia. Aí ele dizia o seguinte, agora vai cair fogo do céu. Cai fogo do céu. Esse profeta, temido em todo Israel, acordaram aí atrás? Efeito especial. Um dia o Senhor tomou ele da terra num carro com cavalos de fogo. Extremamente violento, profetão mais estranho das escrituras. E tinha um cara com ele, discípulo dele, que disse assim, eu quero te pedir uma coisa, profetão do momento e da história. Pede, eu quero ser 2 vezes maior do que você. Dura coisa me pedistes. Mas você sabe a história, Eliseu se torna 2 vezes maior do que Elias. E esse profeta está na casa dela e diz assim, pede o que você quer. Pede o que você quer. E ela fala, não preciso de nada. Porque ela tem? Ele disse assim, mas você não quer que eu interceda ao teu favor com o rei? Porque a função do profeta para com a igreja é fazer isso. Não. Tanto que quando ele fala, não, Geazi, ela tem alguma coisa. Será que ela quer que eu jogue o sol um pouco mais para a esquerda? Vai ser tranquilo, sem problema. Ah, não tem filho. Não tem filho. Tá bom, daqui 1 ano você vai ter um filho. O filho nasceu. Passou um tempo, o filho morreu. Eliseu, o filho morreu. O filho morreu, tá bom, vem aqui, deita em cima do filho. Ressuscita, pega o filho de novo. Simples assim, profetinha fraco, né? Ela disse para esse carinha, um Zé Ruela, não preciso de nada. Por quê? Porque ela estava confiando no dinheiro. Não tenho falta de nada. Escuta, como não vai dar tempo e eu vou esquecer, se você continuar lendo sua Bíblia, vai se abater uma grande fome sobre aquela terra. Essa mulher vai perder tudo que ela tem. Escuta, e um dia, Geazi vai estar diante do rei contando como Eliseu ressuscitou uma criança. E essa mulher vai entrar, pobre e miserável. E Geazi vai dizer, é ela, rei. Ele diz, ela é a mulher que Eliseu profetizou? Sim. O que aconteceu com você? Perdi tudo. Restitui 7 vezes o que ela perdeu. Ela precisou da intercessão do profeta. Quem está entendendo? Acompanhe comigo. Agora de forma rápida, o que eu quero fazer? Eu quero olhar essas mulheres como tipologias da igreja. Eu não vou poder gastar o tempo que eu gostaria. Eu vou ser rápido e meu intuito não é ofender pessoas. Escuta, guarda isso na sua mente. Eu vou falar de mentalidade, não de pessoas. Sabe a quem Sara pode ser comparada? A igreja tradicional. Ela se tornou uma velha, incrédula, estéril. Escuta, eu gostaria de explicar isso quando você olha a história da igreja, mas houve e há movimentos inteiros dentro da igreja do Senhor que são como Sara. São velhas, são como um museu, vivem do passado. Elas não creem em nada do Espírito. Não, isso não acontece mais. Cura, milagres, sinais, prodígios, presença de Deus, não, isso não existe mais. E como consequência, elas não geram filhos para o Senhor.
Vem à sua mente algumas organizações religiosas? São muitas e nós não vamos citá-las porque você pode achar que minha intenção é ofender esses irmãos. Não, eu estou falando de mentalidade. A quem poderíamos comparar Raabe? Escuta, esse é pesado. A prostituta crente mentirosa. Eu gosto de comparar ela, não de forma generalizada, nenhuma delas, ao movimento neopentecostal. Se você não sabe o que é, eu vou te dizer rapidinho. O movimento neopentecostal é o difundidor da teologia da prosperidade. É como uma prostituta mentirosa. Por que, Leandro? Porque, meu querido, uma prostituta sempre mente sobre si e mente a respeito do seu cliente. Talvez é um pouco indelicado o que eu vou falar, mas durante um programa com uma prostituta, seu cliente pode ser o homem mais horrível do planeta Terra. Ela vai dizer que ele é um príncipe e que ama ele. Por quê? Porque ela está interessada no que ele tem no bolso. Há uma parte da igreja do Senhor que se reúne diante dele e diz assim: Jesus, eu te amo, desde que você resolva meus problemas e coloque dinheiro no meu bolso. Vamos cultuar a Deus? Vamos, mas o que tem de bom para mim nesse negócio? Escuta o que eu vou te falar. Sabe o que é prostituição? É fazer algo que deveria ser feito apenas por amor, por dinheiro. Prostituição é fazer por dinheiro algo que só deveria ser feito por amor. Você me entende? Eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas eu quero aqui. Ah não, minha vida não melhorou, eu fiquei 1 ano indo na igreja, Jesus não resolveu meus problemas, não encheu meu bolso de dinheiro, não troquei meu carro, então eu não quero mais, não está resolvendo. Isso é prostituição. Quem me entende? Eu vou passar rapidinho. Exatamente, eu vou passar rapidinho só para vocês pensarem. E a quem eu comparo a sunamita? Eu comparo a sunamita ao movimento das comunidades. Vou repetir, você está generalizando, dizendo isso? Não, porque eu e você somos frutos de algum desses 3 movimentos. Então, obviamente, eu não quero ser isso e não me vejo assim, mas eu estou fazendo uma leitura da história de uma forma profética, de uma forma a olhar parábolas. Por quê? Porque se você estudar a história daquilo que nasceu como comunidade, como vocês são uma comunidade. 50, 60 anos atrás, na Argentina, Deus despertou irmãos que abençoaram principalmente muito o Brasil, falando sobre a igreja como uma comunidade de irmãos que vive uma vida simples, que mistura a vida, que compartilha coisas, e isso abençoou o planeta Terra. Mas muitas dessas comunidades enriqueceram, a grande maioria delas. E hoje elas investem milhões em tijolo e cimento. Talvez você não esteja me entendendo, mas alguns estão me entendendo. Algo que começou de uma forma genuína, hoje virou uma velha, estéril, soberba, porque tem dinheiro. Escuta, vou ter que dar esse exemplo que é triste. Na minha cidade, uma dessas comunidades que há 20 anos atrás estava sacudindo Curitiba, porque os irmãos eram uma família. Hoje, o líder dessa comunidade, não importa que vocês não sabem quem é, ele é dono de 6 empresas, está comprando um banco e fala de púlpito que tem um jogo de relógios da Rolex. E eles acabam de investir 25 milhões de reais num prédio. E há crianças da minha cidade passando fome. Mas quando eles começaram há 20 anos atrás, eu ouvi a história de como esses irmãos eram simples e viviam em torno de Jesus e da necessidade dos santos, mas se desviaram. Então, qual é a notícia? Que se hospedarmos aquilo que o Senhor está fazendo, esse quadro pode mudar.
Não precisa ser assim. O Senhor não quer descartar nenhum desses irmãos e nenhuma parte da sua igreja, mas vamos ter que hospedar devidamente o que Ele está enviando a nós. Quantos me entendem? Agora, para que a gente possa correr muito rápido, eu quero que você veja, eu vou citar, eu não vou ler os textos, não vai ser possível. Eu queria comparar Sara e olhar Sara saindo da condição de uma velha estéril e incrédula para uma jovem que pode dar à luz. Sabe qual é a característica? Escuta o que eu vou falar, principalmente os jovens que estão aqui. A característica da igreja dos últimos dias será a jovialidade. E não tem a ver com idade apenas de forma exclusiva. Por quê? Porque a sua Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, verso 27, que o Senhor entregou a si mesmo para separar para Ele uma noiva santa, sem mácula, ou coisas semelhantes. Sabe o que é coisa semelhante à ruga? Coisas da velhice. Por isso que eu não quero falar de anciãos, eu quero dizer que muitas vezes parte desses movimentos, e nós talvez, individualmente como coletivamente, nos tornamos velhos, não ouvimos direito, não enxergamos direito, não ouvimos o que o Senhor está falando, não conseguimos ver com clareza, não nos movimentando por causa da artrite, artrose, osteoporose, sim ou não? E estamos como Sara. Ora, estamos dizendo que amamos o Senhor, vou repetir, desde que Ele pague nossas contas e resolva nossos problemas. Isso é prostituição, querido. E ora, estamos soberbos, achando que porque temos uma condição, está tudo bem. Quando você olha para Sara, eu comparo ela à igreja de Efésios, ela se tornou uma jovem sem mácula, ruga ou coisas semelhantes à velhice. Quando você olha para Raabe, você vê a instrução de Paulo aos Coríntios para que eles não tivessem parte com a prostituta, porque se tornariam um com ela. Então, prostituição, eu vou repetir, não é apenas imoralidade. É todas as vezes que você faz algo que deveria fazer por amor, por interesse, sendo em qual esfera for. Entende isso? Quem me entende, diga sim. E quando você se torna como a sunamita, confiante no dinheiro, e não ouve os profetas de Deus, cara, você pode correr o risco de sofrer fome e perder o pouco que você tinha. Quantos entendem? Agora eu quero correr com vocês para que possamos entender, o Senhor está chamando sua igreja para hospedar aquilo que Ele está fazendo. Vamos a Mateus capítulo 10, rapidamente, todos os irmãos, por favor. Talvez você pense que mensagem dura para um domingo à noite é que eu sou um irmão que tem uma opinião, chega de papinha. Amém, igreja? Porque, escuta, eu escuto muitas vezes isso. Mas você não pode falar isso. Os irmãos não estão prontos para ouvir isso. E eu pergunto, os crentes não estão prontos para ouvir o Evangelho? Não, mas aí o caso está grave mesmo, né? Quer dizer que se eu pregar puramente o Evangelho, ofende os crentes? Não, porque domingo à noite não pode pregar isso. Mas como assim? Prega a tempo. Só para vocês não estavam aqui, eu disse isso. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para tudo debaixo do céu. Sim ou não? Só tem uma coisa que não está condicionada ao tempo. A pregação da verdade. Prega a palavra a tempo. Obrigado por um aleluia e um glória a Deus lá atrás e um chumanébia lá no fundo. Mateus capítulo 10. Desculpa, meus. Estou feliz, estou muito feliz com vocês, com a paciência que vocês estão tendo comigo. É maravilhoso.
Acho que alguns irmãos não desejarão ver minha cara nunca mais, mas foi bom enquanto durou. Versículo 5, Mateus 10, 5. Quem achou, diga aleluia. Não, aleluia. Fica mais bonito, põe um H, Assim a esses 12 homens enviou Jesus com a seguinte recomendação: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos, antes buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguides, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Não vos proveis de ouro nem de prata ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nenhuma túnica a mais, segundo par de sandálias ou cajado, pois digno é o trabalhador do seu. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. Quando entrares na casa, saudai-a. A gente perdeu essa prática, né? Se a casa for, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvido às vossas palavras, assim que saídes daquela cidade ou casa, sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância no dia do juízo do que para aquela. Sabe onde eu quero afunilar e fechar o ponto? É que eu estou falando num sentido geral, pertencemos a algum tipo de movimento ou igreja e corremos o risco de estarmos agindo como Sara, Raabe ou a Sunamita. A boa notícia é que se hospedarmos o que Deus está enviando, Ele vai mudar a nossa história. E vamos nos tornar uma igreja relevante em nossas cidades. Agora a pergunta é, amém, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, para o Senhor. A pergunta é: o que temos que hospedar, irmão Leandro? Temos que hospedar o evangelho do reino. Os discípulos carregavam uma mensagem, e o Senhor disse: quando vocês entrarem numa cidade, procurem quem seja digno de receber o que vocês carregam. E há de ser que, se alguém não vos receber, o que significa não receber? Não ouvir a vossa mensagem. Quando vocês saírem da cidade, olha para mim, irmão, sacudam a poeira que se apegou aos vossos sapatos, porque nem isso eu quero dessa cidade. Agora a parte terrível, eu vos asseguro, Jesus falando, que no dia do juízo, eu acho que a gente não entende isso, haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para uma cidade que não hospedou o evangelho do reino. Do que para uma pessoa, do que para uma casa, fala de casa e cidade, que não hospedou o evangelho do reino. Agora escuta, vou te lembrar o que é Sodoma e Gomorra. Se você quer falar de pecado na Bíblia, diga Sodoma e Gomorra. Sabe o que estamos vendo debaixo dos nossos narizes aí no Brasil? É fichinha do que acontecia em Sodoma e Gomorra. Leia sua Bíblia e veja o que acontecia em Sodoma e Gomorra. A ponto de, quando chegaram anjos na casa de Ló, que achavam que eram homens, os homens da cidade foram até a casa de Ló e falaram: nós vimos entrar 2 homens aí. O que vocês querem? Nós queremos que vocês coloquem eles para fora, porque nós vamos dormir com eles. Os homens da cidade, isso é Sodoma e Gomorra. Nós vamos estuprá-los. Os homens da cidade.
Tamanho foi a imoralidade naquela cidade e o sodomismo que foi gerado lá e se estabeleceu no mundo, que significa basicamente o prazer a qualquer custo. Que o Senhor disse que os pecados de Sodoma e Gomorra subiram até os céus, de tanta podridão e imoralidade. Escuta, Jesus disse que eles não ouviram o que nós estamos ouvindo. E que no dia que ele ressuscitar Sodoma e Gomorra para julgar, e estiver do seu lado Sodoma e Gomorra, e pessoas que passaram 30 anos sentadas em cadeiras, em igrejas, ouvindo o evangelho do reino, e não deram valor, ele vai olhar e vai dizer: tenho mais misericórdia de vocês, que não ouviram o evangelho, do que de centenas e milhares de crentes, que não deram valor à mensagem do reino. É muito sério, Gleison. É muito sério. Ah, não estamos na religião, estamos no reino. Vai nos custar tudo, então. O reino não é sentarmos aqui 2 horas por domingo e ficarmos bravos quando passa 15 minutos. Isso não é o reino de Deus, querido. A porta é estreita e o caminho também é estreito. Quem entende o que eu estou dizendo? Mas se dermos valor para essa mensagem, ainda que estejamos como Sara, Raabe ou Sunamita, seremos restaurados e vamos gerar filhos, frutos para o nosso Senhor. E escuta, pastora, sim, são 3 filhos na história: Isaac, o filho da Sunamita, e a prostituta mentirosa. Deus permitiu que se tornasse como mãe de Jesus. Da linhagem daquela prostituta nasceu o Filho de Deus. Pegue sua Bíblia em casa, abra Mateus capítulo 1, leia a genealogia de Jesus e você vai olhar lá: Raabe, a ex-prostituta mentirosa. Deus foi tão gracioso, porque ela hospedou o que Deus estava fazendo, correu risco de vida para proteger os enviados de Deus e sua mensagem. O Senhor permitiu que ela fosse da linhagem do homem mais importante que andou nessa terra, Jesus Cristo. Amém? Vamos afunilar para o que nos interessa. 1 João capítulo 5, versículo 8, no finalzinho da sua Bíblia, amados. Posso ser chato, irmãos? Posso ser chato? Eu já sou, né? Bem melhor do que aplaudir é viver. Tem certas coisas que eu escuto que eu não digo amém nem aplaudo, porque eu sei o que vai me custar. Eu digo: tem misericórdia de mim, Jesus. Sou chato, né? Eu sei. Mas olha para quem está do seu lado carinhosamente e diga assim: querido irmão, acabou o tempo de brincar de casinha. Quem me entende? 1 João capítulo 5, versículo 8. Há 3 que testemunham na terra. Estou ouvindo barulho de Bíblia. O Espírito, e a plena concordância entre os 3. Que coisa esquisita que é essa? De novo eu queria gastar. Está passando toda hora os textos ali, eu não sabia?
Pensei que tinha um anjo aqui atrás de mim que vocês estavam olhando. Pô, tá me zoando, Bruno, cadê? A culpa é do Bruno, deve ser, né? A culpa é tua, Bruno. Que bonito que tá ali o texto. Sério que tá desde o começo ali? Pô, que hora que vocês iam me falar isso? Pô, eu ganho mais tempo, irmão. Porque são 3 os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam. Não vou conseguir explicar tudo isso, mas olha para mim. Que é profundo, mas é simples. Basta se interessar por entender o que o Senhor está falando. De novo, nós vamos olhar isso na história da igreja e vamos entender o que Deus está fazendo hoje. E aí vamos fechar nosso pensamento em seguida. Querido, há 3 testemunhas que estão de pleno acordo no testemunho. Vou ser breve com vocês. Que testemunho elas estão dando? Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Você precisaria ler toda a carta de João para entender. Agora, o Espírito é literal. Está falando que o Espírito dá testemunho de que Cristo é o Filho de Deus. Agora, água e sangue falam, dão testemunho? Sim ou não? Alguém já viu água falando? Jesus é o Filho de Deus. Já? E sangue? Jesus é o Filho de Deus, sim? Não, então são símbolos. Se são símbolos, a pergunta é, olhe para mim por favor, o que representam esses símbolos? Também, mas eu vou aprofundar, mas também, André, a água nas Escrituras não é só símbolo de batismo, tem uma coisa bem importante. João 15,3, o Senhor disse aos discípulos, vós já estáis limpos pela que eu vos tenho. O sangue, nós já vamos ver por último, mas escuta, olha a história da igreja. O Senhor planta uma comunidade viva e expressiva, que expressa sua natureza em Jerusalém. Coisas gloriosas acontecem, passam séculos, 3 séculos, começa a acontecer uns problemas em Roma, um cara chamado Constantino começa a entrar no meio, o negócio começa a desviar, e o negócio fica feio e ruim, até o ponto dessa comunidade chamada igreja não ter mais acesso e nem valorizar a palavra, porque um movimento tomou para si a palavra e impediu que os leigos tivessem acesso. É a história da igreja de forma simples contada. E também esqueceram e menosprezaram o Espírito de Deus que dá vida à palavra. Mas Deus está restaurando essas testemunhas, preste atenção em nome de Jesus. Em 1517, no dia 31 de outubro, inspirado por outros homens que vieram antes de si, um padre decidido a fazer algo que mudaria o curso da história, chamado, prega 95 teses na catedral, chamada Wittenberg, e gera uma revolução que você conhece como Reforma Protestante. Olha para mim que você já vai entender. Qual foi a grande contribuição de Lutero? Não foi essa. Ele traduziu. Igreja Católica Apostólica Romana havia tomado as Escrituras para si. Utilizava uma linguagem arcaica que ninguém compreendia. Lutero gastou o resto da sua vida traduzindo para um alemão compreensível. E de novo, a água, a testemunha da palavra, voltava para a mão do povo de Deus. O problema é que hoje a gente é preguiçoso. Homens deram a vida para que esse livro tivesse no seu colo aí. E você só lembra dele domingo. Mas, tudo bem. Agora, parte maravilhosa é que contamos. Olha para mim, qual é a parte ruim? Se passaram anos. E esses homens da palavra geraram movimentos também. Só a palavra. Bom. Só a palavra. Bom. Só a palavra. Não é só a palavra. Porque a letra, mas estava faltando alguma coisa. Coisa, entre aspas, né? O Senhor entende o que eu estou dizendo.
Então nasceram movimentos inteiros que ficavam só a palavra, mas não tinha ação em mover do Espírito em nada, não tinha um testemunho interior, mas já era algo, mas eles se fecharam nisso. Então, houve focos que aconteceram do derramamento do Espírito, até que você e eu somos resultados disso. Em 1905, um negro, cego de um olho, rejeitado por todos no seu país, na rua Azusa, em Los Angeles, com um grupinho de pessoas que ninguém conhece o nome, começaram a clamar pelo um derramamento do Espírito Santo. Resultado, o Espírito Santo caiu de tal forma sobre a missão apostólica na rua Azusa Street, que pessoas caíam a 10 quadras do quarteirão, pessoas ímpias orando em outras línguas, tendo um testemunho interior de Jesus. O mundo inteiro foi sacudido por isso. Denominações como Quadrangular, Assembleia de Deus e todas as renovadas que você conhece são resultado disso. Maravilhoso? Sim. Problema: em vez do movimento do Espírito se unir com o movimento da palavra, eles dividiram. E hoje você tem os tradicionais, só a palavra, muito bom. E você tem os pentecostais, é só o Espírito. E aqui você tem um problema, porque só gera uma sabedoria morta. Aqui você tem um outro problema, gera um monte de coisa da alma e da carne que não está na palavra. Boa notícia, a última testemunha que ele está restaurando, o sangue. Sabe do que o sangue fala? Aliança, comunhão. Ele está unindo palavra e Espírito para darem um único testemunho. Jesus é o Filho do Deus vivo, em palavra, em poder. Você entende? Agora, vamos encerrar. Efésios capítulo 1. Ai, Jesus. Posso terminar? Não? Não pode mais? Termina. Não pode terminar? Vamos embora? Então tchau, beijo. Até meia-noite. Ontem eu fui até meia-noite. Eu ia terminar ontem, era 3 para meia-noite, daí eu dei uma enchida de linguiça só para terminar meia-noite. Diz que nunca terminou meia-noite, então eu vou ter marcado meu nome no Guinness Book. Mas hoje não. Hoje não. Não consigo te dar tempo, desculpa. Eu queria, mas não consigo. Hoje não dá. Gente, olha para mim. Depois você fala comigo, eu quero ouvir. Quero mesmo. Olha para mim. Quem me dá 10 minutos para terminar? Levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100zinho aqui, vou ficar só com o pessoal desse lado aqui. Aleluia? Isso dá sempre certo, né? Sempre dá certo. Gente, Efésios capítulo 1. Eu sempre deixo a parte... meu Deus, está lá, né? Eu sempre deixo a parte melhor para falar corrido. Mas eu sei que o Espírito Santo não precisa que eu tente promover um clima ou qualquer coisa parecida. Desde que vocês recebam com o coração aberto o que nós vamos terminar concluindo aqui. Eu acredito que não só vocês, como parte da igreja de Brasília, e não só a igreja de Brasília, mas a igreja em toda a terra está acordando. O apóstolo Paulo diz que a mulher é a glória do marido, assim como a igreja é a glória de Cristo, e o Pai está levantando a igreja para glorificar a Cristo. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3. 3. Dá para apagar essas luzes ali da frente, as 3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos... com todas as bênçãos espirituais. Está ótimo, pastor. Olha para mim, não passa correndo esse texto. E não quero que você diga amém. Eu quero que você seja sincero. O que Paulo está falando? Tá, beleza, nos abençoou, tá, mas como assim ele me abençoou em Cristo nos céus? Paulo, vou facilitar a nossa vida, Paulo. Complexo, né? Vai rapidinho, Efésios 3, 4, para a gente lembrar.
Eu quero que vocês lembrem disso. Efésios 3, ok. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão diga assim, Cristo tem um mistério. Colossenses 2, rapidinho, versículo 2 e 3. Depois vai voltar para Efésios. Eu pedi para os irmãos lerem 10 vezes Efésios e 10 vezes Colossenses essa semana, amém? Amém? Disse amém, vai ter que ler, o Senhor está vendo. Paulo está dizendo que orava assim pelos colossenses. Olha para lá, querido, por favor. Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério a saber, em outras versões, a saber, diga assim, Cristo era o mistério de Deus. É o assunto de Colossenses. O assunto de Efésios. Cristo também tem um mistério. Versículo 3. Eu tinha que ter deixado tempo para isso. No qual quem? Em? Que é no qual estão, peraí, Paulo redundante demais. Cristo é um mistério. E o que é um mistério? Algo que está? E escondido no escondido tem alguma coisa? Sim? Legal, né? Todos os tesouros Agora eu vou começar a te dar uma dica. Escuta uma coisa. Bom, não vou conseguir explicar. Com detalhes. Todos nós conhecemos o texto de João 14,6. Diz assim: ninguém vem ao Pai, senão eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ok. Ninguém sabe o que está escrito em João 6,44 aqui, né? Alguém sabe? Lembra de cabeça, pelo menos? É que a gente sabe que Jesus disse assim, ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de mim. O que a gente esquece é que em João 6, antes disso, ele disse uma coisa: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. O que eu quero dizer com isso? Cristo é um mistério que está escondido no Pai. E só o Pai, por intermédio do Espírito, pode revelar Cristo a uma pessoa. Por isso, olha para mim. Quando em Mateus 16, Cristo fala de igreja pela primeira vez, ele fala respondendo a Pedro, que respondeu sua pergunta de quem ele era. E Pedro diz: tu és o Filho do Deus? E o Senhor diz para ele: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu que está... Jesus disse: nenhum homem pode me tornar conhecido ao outro homem, só o meu Pai por intermédio do Espírito. E você acabou de receber isso. Então, já que você entendeu e descobriu que eu sou o mistério de Deus, o mistério do Pai, eu tenho algo para falar para vocês que até aqui eu não tinha dito. Eu também tenho um mistério. Mas ele não disse nessas palavras, ele disse: eu edificarei a minha. Até então, nunca tinha aparecido essa palavra no Novo Testamento. Os discípulos ficaram: o que isso tem a ver com o que você perguntou? É o mistério de Cristo. Efésios 3,10. Quem que está passando os textos? Ela está ali, obrigado, estou perdido. Como você chama, querida? Está me ajudando? Bruna? Efésios 3,10, Bruna. Para que agora seja por meio aos principados e potestades nas regiões. Está com algum problema, porque tinha que ter manifestada a sabedoria de Deus nesse versículo, essa versão. Vê se o teu 9 está dizendo isso. Não. Esse texto, essa tradução está ruim. Depois você pode conferir em casa. Diz: agora pela igreja manifestar a multiforme sabedoria de Deus. É o que eu ia te mostrar. Olha aqui. Lembra o que está escondido em Cristo? Tesouros de sabedoria. Quem vai manifestar a sabedoria de Deus em Efésios? A igreja. Por quê? Porque ela é a sabedoria de Cristo. Assim como Paulo chama Cristo de sabedoria de Deus em 1 Coríntios. Agora eu acho que vocês não entenderam o que eu disse agora, não tem problema. Voltemos para Efésios.
Efésios 1:4 de novo, Bruna, agora. Olha, irmão, olha para mim, 10 minutinhos a gente encerra. É difícil entender o que Paulo quis dizer com que nós fomos abençoados em Cristo nas regiões celestiais. O próximo versículo, ele complicou de novo, ele piorou, já não era muito fácil de entender. Ele diz assim: como também nos elegeu antes, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Primeiro, vocês foram abençoados em Cristo nos céus. Paulo, deixa eu explicar para vocês. Deus elegeu vocês em Cristo antes de criar a terra. Como assim, Paulo? Parece espiritismo isso, kardecismo. Que coisa esquisita. Como que a igreja foi eleita e abençoada em Cristo? É a Bíblia que está dizendo ou sou eu? Antes da... coisa complicada, hein, Jesus? Agora você vai entender porque eu disse: havia uma mulher escondida em Jesus na eternidade. Vamos a Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. E por favor, olha para mim, valoriza o que eu estou compartilhando com vocês. É vida de Deus para nós, é a palavra dele, não é o que eu acho. Não precisa ficar carinha boa para mim, não tem problema. Valoriza isso aqui, tá bom, gente? Vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Aleluia, mulheres. Amém? Tá fraco, quero ver amém? Aleluia, essa mulherada aí está submetendo, legal? Você que quer casar com ele? Já casou? Vai casar? Sabe que você vai ter que assumir a missão dele. Submissão. Você não vai ter mais missão. Ele tem uma missão, você tem que perguntar para ele: que missão você tem? Não, escuta, não é agora, eu estou falando sério. Você quer casar com ele? Você tem que saber qual é a missão dele. Que você foi chamada para ter uma missão de levar ele a alcançar a dele. E se você não concordar, vamos ser amigo, vamos se curtir no hashtag partiu. Amém? Sim ou não? Para as mulheres que casaram e não perguntaram isso para os seus maridos, só resta uma coisa: submetam-se. Amém? Isso é machismo? Não, isso é Bíblia, Evangelho de Deus. Ok? Vamos seguir. Porque o marido é a cabeça como também Cristo é o cabeça sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em algumas coisas, o sejam em a vossos. Aleluia, mulheres. Ela chegou a falar: misericórdia. Casada? É você? Vai ter trabalho. Vamos lá. Vós maridos amai vossa mulher, pode pular. Vamos embora, para frente. Ninguém vai reclamar, mulherada? Estou brincando, volta lá, Bruno. Não pegou a piada, eu queria dizer que só ia cobrar de vocês. Mulheres, leiam para mim esse texto, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Amém, igreja? Cadê os homens? Amém aí? Ficou difícil, né? 26. A fim de a santificar, presta atenção, não conversa agora. Tendo-a purificado. Escuta, presta atenção para que eu ganhe tempo e encerre a palavra. Se santifica com sangue, de acordo com o princípio bíblico. E ele também a purificou com a lavagem grava isso. Se santifica com sangue, se purifica com água. 27. Para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa. Eu acredito nessa igreja de Efésios 5, Gleison. Eu acredito.
Por isso que eu trabalho para o Senhor. Sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém, irmãos? Nós vamos alcançar isso. 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Uau! 29. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a... 30. Porque somos membros do seu... Segura, Bruna, olha para mim. A versão original é uma citação do Antigo Testamento. Uma melhor tradução desse versículo, talvez alguém tenha. Tem uma tradução só no Brasil que tem essa versão. Diz assim: olha para mim. Somos ossos dos seus ossos, carne da sua carne. Lembra de alguma coisa? Próximo versículo, Bruna. E segura no 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois. 32. Grande é este mistério. Olha para mim, que mistério, hein? Que mistério. Como você chama? Vou usar você que de misericórdia. Ingrid, você chama como? Murilo. Que mistério, hein? A Ingrid se submeter ao Murilo, como a igreja está sujeita a Cristo. Que mistério o Murilo amar a Ingrid, como Cristo amou a igreja. Amém? Amém? Não é disso que Paulo está falando. Querido, não é disso que Paulo está falando. Ele está falando do mistério entre Cristo e a igreja. Escuta, olha para mim. Ele nos deu a dica. Ele disse, sabe o que eu penso? Que Paulo está falando por parábolas do que ele viu no terceiro céu e disse que não podia falar para qualquer homem. Você vai descobrir porque eu penso isso. Ele vem falando de um relacionamento de marido e mulher, mas ele vem comparando Cristo e a igreja. E quando a gente está convencido que ele está dizendo que o mistério é a Ingrid e o Murilo, ele diz, não. Você pode usar esse texto para extrair princípios para um casamento saudável. Sim, mas não é minha intenção aqui. Eu estou usando um casamento terreno para falar de um casamento celeste. E eles vai nos explicar, porque o versículo anterior, volta Bruna, 31. Eu não vou ler os outros. Bom, onde esse versículo está na Bíblia, irmãos? Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês querem entender o mistério de Cristo? Voltem ao princípio. Você lembra Gênesis 1, 26? Põe lá, não vou nem ler inteiro. Olha para mim. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem de Deus, Deus os fez. Beleza, versículo 27, pode ir, eles lembram. Eu quero que você olhe o 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e os... Olha o verso 28, só a primeira parte. Então Deus... Presta atenção, no dia que Deus criou o homem, Ele criou a mulher. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo. E fica claro que Ele abençoa no plural. E Deus os abençoou. Gênesis 2:18, Bruno. Algumas coisas acontecem na narrativa de Gênesis, você lembra? Disse mais o Senhor Deus, não é bom... Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja... Peraí. Olha para mim. Cadê Eva? Se Gênesis 1 diz que no dia que ele fez o homem, ele fez mulher, e fica claro porque ele os abençoa, no plural. Mas a narrativa continua. E diz que o homem descobre que está sozinho. Adão descobre que está sozinho. Vamos continuar a leitura desse texto? Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo, as aves do céu, trouxe ao homem para ver como chamaria, tudo que o homem chamou, foi assim que foi chamado. Vamos embora, 20.
Assim o homem deu nome e tal, e tudo isso, mas para o homem não se achava. 21. Então o Senhor Deus fez cair sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das, fechou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao 23. Então disse o homem: esta é agora, presta atenção, osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi ou tirada. 24. Portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e serão uma só. Quando Paulo está falando do mistério de Cristo, ele cita esses 2 versículos. Por quê? Porque ele disse: vocês foram abençoados em Cristo no céu, antes de Deus criar a terra. Não conseguem entender? Olhem o que Deus fez na criação. Querido, onde estava Eva? O quê? Dentro de Adão? Vou te falar uma coisa que a ciência descobriu, para você não achar que eu estou inventando. Descobriu que dentro do homem tem o cromossomo masculino e feminino. O homem é XY, a mulher é XX. Engraçado. Deus fez Adão sentir a mesma coisa que Deus sentia quando criou Adão. Deus queria ter comunhão. Adão descobriu que estava sozinho. Deus falou: ok, agora a gente continua. Seguinte, você trabalhou muito, filho. Dorme um pouquinho, o dia foi cheio, nomeou todos os animais. Um profundo sono veio sobre Adão. Deus tirou uma das suas costelas, formou Eva. Olha para mim, a palavra formar em hebraico aqui significa continuar construindo. Tinha uma parte ainda a ser edificada. Sabe quando Eva foi abençoada? Quando ela estava dentro de Adão. Não. Escuta só. O apóstolo Paulo chama Jesus de último Adão em 1 Coríntios 15, 45. Porque, à semelhança do primeiro, ele também estava procurando uma esposa. Ele esteve 33 anos nessa terra, 3 anos e meio trabalhando no seu propósito. E no final do seu trabalho, reorganizar tudo que o primeiro Adão bagunçou. Ele diz para o pai: pai, terminei o serviço, como o primeiro Adão fez. Porém, eu não encontrei ninguém semelhante a mim. Sabe o que a sua Bíblia diz? Que o pai fez cair sobre ele um profundo sono de 3 dias. João 19, 34. Hum. 19:34, Bruna. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Antes de o último Adão ir para o túmulo, olha para mim, o pai disse para um soldado romano: faz o seguinte, pega essa lança aí e abre a costela do último Adão. Eu vou edificar uma esposa para ele. Ela vai ser chamada eclesia, que significa chamada para fora. Quando ele furou o lado do Senhor, saiu sangue que purifica, sangue que santifica, água que lava, o material de construção. O pai levou 3 dias para edificar a Eva do último Adão. 3 dias depois, ele acordou o último Adão. Quando ele acordou, ele agora também tinha uma esposa, ossos dos seus ossos, carne da sua carne, e é chamada corpo de Cristo, os seus ossos, a sua carne, porque ela estava nele antes da fundação do mundo. O mistério de Cristo, eu e você estávamos nele, assim como Eva estava em Adão.
temos o mesmo DNA que Ele. Agora, assim como a mulher, ela dá glória ao seu marido, eu e você temos que dar glória ao nosso esposo. A nossa vida tem que mostrar o nosso marido ao mundo. Temos que ser os seus ossos e a sua carne, o corpo de Cristo, para que Ele ande sobre a terra, cumprindo o propósito de seu Pai. Amém, irmãos? E agora eu quero terminar como define Efésios o propósito de Deus. 3 versículos, eu não vou explicar, eles falam por si mesmo. Efésios 2:19. Querido, presta atenção em mim, olha para mim, guarda isso no teu coração. Não é só uma noite de palavra que faz você entender isso. Medita nisso que a gente está compartilhando aqui. Tem muita vida. Sabe o que o Senhor tem feito? Ele tem nos feito entender que nós não fomos uma obra do acaso, nem um erro dos nossos pais, ou qualquer coisa parecida. Ele nos escolheu em Jesus, cara. Eu sou os ossos e a carne de Jesus nessa terra. Eu sou Jesus nessa terra. É o que o mundo está querendo ver. Cristo em nós, a esperança da glória. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membros da... Sabe como Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, desenvolvem seu propósito? O Pai está procurando uma família de filhos semelhantes a Jesus. Falei na quinta, Efésios 2, 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós, juntamente sois edificados para morada de Deus no... Diga assim, o Pai. Diga, o Pai procura uma família. O Espírito procura uma casa. E o que nós estamos vendo em Efésios, o Filho procura uma noiva. O propósito eterno do Pai é que Deus Pai está estabelecendo uma família. Deus Filho está estabelecendo uma esposa. Deus Espírito está estabelecendo uma morada, uma casa. E eu e você somos chamados a de uma vez por todas respondemos à convocação, dissemos a família do Pai, filhos semelhantes a Jesus, dissemos a habitação para a glória do Espírito e dissemos a esposa do Cordeiro, a noiva de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Que essa palavra fique guardada nos nossos corações e que possamos de uma vez por todas nos posicionar. Você lembra aquele versículo que diz: muitos são, mas poucos. Deus faz acepção de pessoas? Então por que poucos são escolhidos? Porque os escolhidos são os que disseram sim ao chamado. E Ele não queria que fossem poucos, André. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Todas as pessoas nesse salão estão sendo chamadas a mergulhar na revelação das Escrituras e responder sim ao Senhor nessa noite. Seremos a sua glória em Brasília. Mas a diferença entre os chamados e os escolhidos é que os escolhidos disseram sim ao chamado. Feche os seus olhos. Pai, louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Nós clamamos que essas verdades preencham o nosso ser por intermédio da Tua palavra e do Teu Santo Espírito que vivifica as Escrituras. Senhor, por favor, renova nossa mente de acordo com Sua palavra. Renova nosso coração. Senhor, se temos sido como Sara, como Raabe, como Sunamita, nos liberta. Queremos gerar frutos para a glória do Teu nome. Queremos compreender o glorioso mistério de Cristo, Pai, que diz a respeito de quem nós somos. Pai, nós abençoamos a igreja que está em Brasília e clamamos que ela seja ativada, despertada, confrontada, desafiada para dizer sim
sim ao chamado nesses dias. Nós oramos assim para a glória do teu nome e fazemos isso por meio de Jesus. Amém e amém. Se você pode, aplaudir o Senhor.